Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos com mais um estudo de hoje, que se encontra em Números 30, do versículo 1 ao 16, onde fala dos votos, das solteiras, das casadas, das viúvas e também das divorciadas. Aleluia a Deus. E falou Moisés aos príncipes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: isto é o que o Senhor ordenou. Quando algum homem fizer um voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, fará conforme tudo o que saiu de sua boca. Mas a mulher, quando fizer voto ao Senhor em casa de seu pai, em sua juventude, e se ligar com obrigação. Se seu pai ouvir o seu voto e a obrigação com que ligou a sua alma, o seu pai se calar a respeito disso, todos os votos dela serão firmes e toda obrigação com que tiver ligado a sua alma válida será. Mas, se seu pai lhe impediu, no dia que ouviu todos os seus votos e as suas obrigações, com que elas tiver ligado a sua alma, não serão válidos. E o Senhor a perdoará, porquanto seu pai lhe impediu. Se o voto fosse feito diante de testemunhas, sem dúvida, o voto do pai devia ser pronunciado diante das testemunhas. Também quer dizer, se ele tivesse vontade de invalidar o voto, o que ele tinha o direito de fazer sob a lei. Agora sobre as casadas. Mas se elas for casadas e fizer votos ou pronunciar dos seus lábios coisas com que obrigue a sua alma, se o seu marido o ouvir, e quando o ouvir, se calar quanto a isso, os votos delas serão válidos, e a obrigação com que ligou a sua alma, válida será. Mas, quando o seu marido, a ouvir, vier a impedi-la, então o voto que ela fez e que pronunciou seus lábios, aquilo com que ligou a sua alma, será nulo e o Senhor a perdoará. Com respeito ao status legal da mulher, havia pouca diferença sobre a lei judaica. Se ela fosse casada ou somente comprometida, em ambos os casos, ela era contada como que pertencendo ao seu marido, com tudo o que ela possuía. Está lá em Deuteronômio 22, do versículo 23 e 24. Também está lá em Mateus 1, do versículo 19 e 20. Agora quero falar das viúvas e divorciadas. Mas quanto ao voto de uma viúva ou de uma repudiada, tudo aquilo pelo qual ela assume uma obrigação, sobre ela será válido. Se ela fez voto enquanto estava na casa de seu marido e assumiu a obrigação por algo mediante juramento, e havendo-se informado o seu marido e tenha se calado a respeito, se não invalidou, então todos os votos dela serão válidos e todas as obrigações que ela assumiu serão válidas. Mas se o seu marido os invalida por completo no dia em que os ouviu, o que significa que o voto tinha que ser dito audivamente, os votos feitos mentalmente não eram reconhecidos. Então tudo que saía dos lábios dela
relativo aos seus votos e às obrigações que ela tinha assumido não serão válidos, porque o seu marido os invalidou por completo e o Senhor a perdoará. Todos os votos e todos os juramentos que façam contrair obrigação para humilhar a si mesmo podem ser retificados por seu marido ou invalidados por seu marido, mas se o seu marido guardar completo silêncio de um dia, então todos os votos e todas as obrigações que ela assumiu serão válidos, pois o seu marido guardou silêncio no dia em que se inteirou. Não invalidou os votos. Mas se ele os invalida por completo, ao inteirar-se, então ele carregará a consequência da culpa dela. Aleluia, Deus. Havia libertação para a mulher, mas ela não podia obtê-la por si mesma, só o seu parente, podia fazê-lo. Quem a amava podia fazê-lo. Assim era em Israel. Ela fez voto no Sinai para fazer tudo o que Jeová ordenara. Seu noivo e marido divino permitiu o voto, mas ela, ao fracassar em cumpri-lo, ficou, portanto, sobre a sentença de morte. Para redimi-la desta condenação, seu marido, por graça, levou-a sobre si mesmo e, desse modo, libertou-a de seu voto, e ela não pôde livrar-se a si mesma. Estes são os regulamentos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o homem e sua mulher, entre o pai e sua filha, durante sua juventude em casa de seu pai. A pessoa pode perguntar se por que os votos eram tão importantes e por que tanto espaço foi então dedicado a ele na Bíblia. Como dissemos, a palavra de todo crente, quer seja de Israel antiga, quer da atualidade, é como a palavra do Senhor Jesus disse: seja, porém, o voto falar sim, sim, não, não. Não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Está lá em Mateus 5, do versículo 37. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente está falando aqui da seriedade dos votos, Se você faz um voto com Deus, perante Deus, você precisa cumpri-lo, Se for casada, só o seu marido pode invalidar o seu voto. Até separada também, se ele invalidar, então o voto não precisa ser cumprido. Aqui a gente vê a seriedade, de tudo, das coisas de Deus. A gente não deve brincar. Eu tenho um amigo que ele disse mesmo assim para mim: se você fala que vai fazer algo para Deus e você não faz, você está devendo. Então esse é o nosso Deus, o Deus da vitória. Vamos buscar cada vez mais a palavra, vamos aprender mais sobre que Deus entregou para Moisés, porque o Velho Testamento é o início de tudo ali. Os primeiros tabernáculos, as festas, a Páscoa, tudo está escrito aqui como Deus quer. Por que que nós queremos fazer do nosso modo, não do modo de Deus, Então, que essa mensagem de hoje, que nós viemos aprender, que devemos dizer: Senhor, nós falhamos contigo, nós erramos quando prometemos algo e não cumprimos. Fala com Deus, que Ele é um Deus que perdoa, é um Deus que te ama. E muitas das vezes a gente pode dizer: não importa o que nós somos, o que importa é o tamanho do Deus que está por trás de você e o que Ele quer de você. E muitas das vezes nós só precisamos tomar uma direção, fazer o que é certo,
fazer a vontade do Senhor. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, as coisas seguem, né? Da forma que Deus quer. Amém? Se você gostou dessa mensagem, envie para um amigo e assine o nosso canal. Esse canal é da bênção. Amém? Vamos fazer chegar nos 4 cantos da terra, vamos? Que Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.